Começando a minha parte, batendo meu primeiro momento Sêneca, né? Eu estou há meia hora no palco, não tinha citado ainda o antigo filósofo romano. O Sêneca falava que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. A gente vai falar disso nesse momento, sobre como maximizar as oportunidades da vida para que você tenha mais sucesso financeiro. E acho que até mais importante do que essa frase é a figura que está na tela. Quando vocês olham aqui para essa figura, vocês estão olhando o deus grego Kairos. Ele era uma das divindades temporais que os gregos tinham. Eles tinham várias. Só que o Kairos era diferente, porque ele era o deus de um tempo que aparece só de vez em quando, é o tempo oportuno. E o próprio visual do Kairos simboliza isso, porque vocês veem que ele é careca atrás e com uma mecha de cabelo longa na frente. De forma que quando o Kairos para na sua frente, ou você pega ele pela mecha, ou vai deixar escapar, porque quando ele virar de costas, não tem mais cabelo para puxar. Então ele está exemplificando, conforme alguns instrutores que eu tive no exército falavam, que oportunidade é um bicho cabeludo na frente e liso atrás. Ou você pega quando aparece, ou você deixa embora. E eu queria saber, vocês aqui se consideram sortudos? Alguns falaram sim, outros não. Vocês sabem, pensem, né? Quais são os dois maiores preditores de sucesso financeiro que existem? Escrevam no caderno a opinião de vocês sobre isso. Pessoal do slide, bota o retorno aqui para mim, por favor. Calma aí, não é esse aqui. Tá na ordem errada, hein, gente? Aqui, ó. Segundo esse camarada aqui, Scott Galloway, os dois maiores preditores de sucesso que existem são onde e quando você nasceu. O que é verdade, mas é tremendamente injusto, né? Um homem que nasceu nos Estados Unidos no século XX, ele teve muito mais chance de ser bem-sucedido em comparação a uma mulher que nasceu no Afeganistão, por motivos óbvios. Se você pensa em termos temporais, aí há algum tipo de consolo, porque a gente vive uma época boa. Só que isso aqui a gente não controla. E aí entra a frase do Schopenhauer, nosso filósofo pessimista, que dizia que a vida é como um pêndulo oscilando entre o sofrimento e o tédio. O Schopenhauer, ele entendia que o destino, ele embaralha as cartas, dando cartas desiguais para as pessoas, e nós jogamos. De maneira que ao jogar bem, uma pessoa que saiu com uma mão ruim pode ganhar o jogo, e tem gente que sai com uma mão muito boa e consegue sujar a canastra limpa. Primeiro motivo de consolação para a gente, quando você pensa, pô, era melhor ter nascido americano então, ou suíço, é o fato de que a gente não está mal, tanto no espaço quanto no tempo. Se a gente pensa no espaço, aqui no Brasil, não somos Estados Unidos, não somos Suíça, não somos uma Alemanha, mas também não somos Venezuela, Bolívia, Haiti, ou uma série de países com características que tornam a sociedade até pior. Em termos de tempo, a gente nasceu na melhor época possível para se estar vivo. Eu sei que o pessoal tem um certo saudosismo quanto ao passado, pensando, o passado era melhor, era uma época mais romântica, as pessoas se vestiam mais, respeitavam os mais velhos. Só que a verdade é que no passado, há não muito tempo, você volta 200 anos apenas, a maior parte das pessoas que estão aqui já estariam mortas. A expectativa na Europa era de apenas 33 anos e era a região mais evoluída. Só que a expectativa de vida é uma média, que ela é trazida para baixo por conta da alta mortalidade infantil da época. Então, boa parte de nós não teríamos passado dos 6 anos. Isso era o passado. Certa vez, a revista Forbes fez um ranking dos mais ricos da história da humanidade. E o número 1 desse ranking, competindo com Júlio César, Cleópatra, Otaviano Augusto, o primeiro imperador romano, era John D. Rockefeller. Ele era o homem mais rico do mundo. Rockefeller ficou muito rico explorando petróleo. Sendo mais específico, ele transformava
o petróleo em querosene, que era usado para iluminação pública naquela época. Antes do querosene, vocês sabem o que era usado para iluminar as ruas de cidades? Óleo de gordura de baleia. Então, de certa forma, o Rockefeller acabou salvando as baleias. Só que o Greenpeace nunca vai fazer uma homenagem ao bilionário do setor do petróleo. Não tem muito sentido, mas foi o que aconteceu, porque depois que o querosene veio mais estável, mais barato, ele conquistou o mercado. Só que o querosene, por sua vez, foi disruptado pela energia elétrica, que começou a chegar nas casas das pessoas. E o Rockefeller, mesmo sendo o homem mais rico da sua época, em dados atualizados por inflação, um dos mais ricos do mundo, segundo esse ranking, o mais rico, ele ainda viveu quase que toda a sua vida sem energia elétrica. Em parte porque ela não existia, e em parte porque quando começou a existir nas casas das pessoas, ele continuava usando querosene, já que era o principal produto que ele mesmo tinha. E se você olha para a informação, qualquer jovem hoje com o celular na mão tem mais informação do que um presidente americano há 20 anos. Então a gente está bem em termos de tempo e não estamos tão mal assim em termos de espaço. Só que a gente pode melhorar ainda mais as coisas. E esse é o ponto central dessa apresentação. Por Scott Galloway, os 2 maiores preditores de sucesso são onde e quando você nasceu. E, novamente, você não controla isso, já aconteceu. A revelia da sua vontade. Seria ótimo ter nascido na família do Warren Buffett. Infelizmente, não aconteceu. Agora, o que você pode controlar? Basicamente, o que, onde e com quem. São as 3 perguntas mais importantes. Eu não combinei nada com a Cris quando ela veio para o palco, e ela meio que falou isso na parte do com quem. Então, começando pelas 3, o onde, como eu disse, está meio que dado, né? Nós estamos aqui no Brasil. Agora, o Brasil é muito grande, a internet encurtou distâncias, dá para ter sucesso em vários locais, mas eu particularmente prefiro as cidades grandes. Eu acho que elas trazem mais oportunidades em comparação às médias, e ambas trazem mais oportunidades em comparação às pequenas. Então, se você mora numa cidade que está diminuindo de tamanho, como é que o metro quadrado vai valorizar se o pessoal está vendendo e não tem ninguém para comprar? Como é que você vai construir uma empresa para impactar mais gente se o público consumidor é pequeno? Já as médias e as grandes não, elas têm mais oportunidades. Não só de negócio, mas também de relacionamento. E aí nós vamos para o com quem. Para quem já leu a Psicologia Financeira, talvez a observação desse cara aqui, o Bhaskar Mazumder, é um economista, origem indiana, mora nos Estados Unidos, tenha passado despercebida. O Mazumder viu o seguinte, ele viu que há mais correlação entre a renda de irmãos do que entre características físicas. Isso está no Psicologia Financeira. Ou seja, há mais chance, se o seu irmão ganhar bem, há mais chance de você ganhar bem do que se ele for alto, você ser alto também. E de fato, quando eu penso sobre isso, eu vejo até um caso na minha própria família. Eu ganhava um certo valor mensalmente como militar, a minha irmã ganhava um valor dela, trabalhando como advogada. De repente eu saltei muito em termos de renda e patrimônio. O que aconteceu com a minha irmã? Tempos depois ela saltou também. Porque eu trouxe ela para a internet, eu trouxe ela para perto. Nem sempre correlação é igual causalidade, como diria o Carl Sagan. Mas nesse caso, há causalidade. Pense que essas 2 pessoas, os irmãos, quando a diferença de idade é pequena, eles estão crescendo num certo contexto socioeconômico, têm acesso a certas pessoas em comum, ou seja, eles estão no mesmo ambiente. E esse é um ponto mega importante. Se o seu ambiente ele te puxa para baixo, é difícil você decolar. Se o seu ambiente te deixa voar, é mais fácil que isso venha a acontecer. E as pessoas moldam esse ambiente. E dentro do com quem, o mais importante é daquela pessoa que vai estar com você a maior parte do tempo. O cônjuge. Então aqui eu estou colocando imagens do nosso começo na internet. Para quem não conhece a história, vou pincelar um pouco dela aqui ao longo da apresentação, mas a Malu foi para o YouTube primeiro e depois eu fui. Nessa thumb de vídeo que vocês estão vendo ali, especial boludinho, estava fazendo um doce low carb e o pessoal do YouTube achou que boludinho era o nome do doce, que não era a maneira como ela me chamava. Foi minha primeira participação num vídeo dela do YouTube. Foi horrível.
Estava super tímido, travado em frente às câmeras, então era outra pessoa. Mas por que eu estava lá? Para apoiar a Malu. Ali nós temos também uma foto do Instagram. Essa foto ela é bem interessante, né? Porque deve ter uns 20 fios aparecendo na foto. É fio de televisão, é fio lá da escrivaninha, é o aparelho da net. E aí, se não bastasse os fios que já apareceram naturalmente, para manter um pouco do Feng Shui do local, a Malu colocou uma extensão em cima de uma mesinha. Vocês podem observar a extensão branca, o que deixou tudo muito mais harmonioso. E enquanto eu estava com a Malu, e antes disso também, muita gente dizia que eu tinha potencial. E no começo, isso era ótimo, pessoal. É muito bom quando você tem 20 anos ouvir, você é um jovem de potencial. Ainda é bom com 21, com 22. Quando você está com 26 anos, e alguém te fala que você é um jovem de potencial, você começa a duvidar. Porque potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. Que pode acontecer, mas ainda não aconteceu. E eu ficava pensando, caramba, até quando eu vou ser alguém com potencial, mas sem resultado? E aí, com medo, eu comecei a tentar explorar outras áreas. Eu estava sem direção. E um exemplo bem interessante disso foi quando, em 2016, eu pensei em me tornar nutricionista. Por que isso aconteceu? A Malu estava na internet, já estava chegando a 100 mil inscritos no canal dela do YouTube, falando de receitas low carb, um pouco de como funcionava esse tipo de alimentação. E nos comentários, muita gente vinha lá falando, nossa, se você fosse nutricionista, eu iria querer passar com você. Eu comecei a ver demanda ali. Eu falei, amor, e aí, o que você acha de uma outra faculdade? Ela tinha acabado de formar em ciência política. Ou como eu gosto de brincar, ciência soviética, porque ela viu só um lado da política na faculdade, praticamente. E ela não queria, de jeito nenhum. Eu pensei, então quer saber? Eu vou fazer nutrição. Aí a Malu olhou para mim, com um jeitinho dela, né? E falou assim, você é burro? Com todo o carinho que as arianas costumam ter. Ela falou, olha, a gente já está numa caminhada de aproveitar a escala da internet. Eu fui para o YouTube antes, mas você tinha um site muito antes que eu, que era um blog de finanças. A gente está cada vez mais perto do primeiro milhão. E você quer dar um cavalo de pau para entrar numa faculdade de 4 anos, ou seja, vai demorar no mínimo 4 anos para rentabilizar esse investimento que você quer fazer. Tem certeza que esse é o melhor caminho? E rapidamente eu vi que não, que era um delírio da minha parte. Então, um dos benefícios do Com Quem é o feedback que você colhe dessas pessoas. Eu não vou ser o primeiro nem o último a falar aquilo que é óbvio, pessoal. Você tem que se cercar de gente boa. E esse pessoal bom tem que poder ser brutalmente honesto com você. É justamente por conta da falta disso, dessa honestidade, dessa opinião sincera, do feedback, que ditaduras, por exemplo, caem. Por que um governo totalitário ele vem a cair no tempo? Pode durar muito, mas uma hora ele vai à ruína. Porque você tem uma figura central tão poderosa que quando alguém vai contra ele, dá um feedback, fala, ó, tua ideia é burra, é absurda, você não pode fazer isso. Isso pode ser o fim da carreira política, isso pode ser o fim da vida daquele cara que deu o feedback. Então o que acontece é que geralmente quando um ditador decide alguma coisa, todo mundo em volta bate palma e fala, brilhante ideia, comandante. Não dá nenhum tipo de ideia diferente. Foi assim que o Putin invadiu a Ucrânia, achando que ele tinha muito mais capacidade militar do que ele de fato tinha. É assim que uma série de ideias horríveis são tomadas, por falta de um feedback. Nesse vídeo aqui, a gente estava gravando para o canal da Malu. E eu coloquei essa imagem porque é muito importante que o seu Com Quem compre o seu projeto. Lá atrás, quando eu fui começar a investir, a Malu comprou meu projeto. Ela falou, não, vamos fazer isso junto. Eu aceito viver com menos do que a gente ganha, poupar para que a gente possa construir. Quando ela foi para o YouTube, porque inclusive eu dei a ideia, eu que gravava, eu que dava o play, eu que estava lá atrás, eu que fui para frente das câmeras gravar algumas coisas com ela, como por exemplo, esse vídeo. Então eu comprei o projeto dela e a Malu comprou o meu. E uma das provas disso está nessa pequena elipse que vocês estão vendo, lá no fundo da imagem, e tem algo pendurado na prateleira. O que é isso? Essa nota de $1
que eu transformei através do uso de recursos gráficos avançadíssimos, como vocês veem, fita crepe e uma caneta, numa nota de $1 milhão. Por que isso? Porque a visão é muito importante. Eu queria ter algo que me lembrasse de onde eu quero chegar. E não apenas isso. Além daquilo ser uma âncora no meu dia para me trazer de volta, se eu tivesse disperso, para me mostrar o que eu queria construir no futuro, também era quase que um entrevistador diário. Porque como estava preso logo acima da cama, assim que eu acordava, uma das primeiras coisas que eu via era essa nota. Ela praticamente indagava: o que você fará hoje para chegar mais perto do que você quer ter no futuro? E ao final do dia, a mesma coisa. Antes de dormir, uma das últimas coisas que eu observava era essa nota, me perguntando: o que você fez hoje para chegar até onde você quer? Então, se você não tem algo assim na sua vida, acho que vale muito a pena criar. Primeiro, porque vale demais em termos financeiros. Quando eu peguei esse dólar lá atrás, custava R$2. Hoje compro um Celta. Então, guardar dólar no Brasil meio que não é dúvida, né? É bom negócio. Aqui eu estou brincando porque não é bom guardar dólar em casa. É muito melhor você investir para que ele renda juros, você possa comprar empresas. Mas o ponto realmente nevrálgico é ter esse ponto que te dá a visão do que você quer ser. Esse lembrete diário que faz você se comprometer mais com aquilo. Pô, Bruno, mas eu tenho um problema. Porque no meu caso, não tem pessoas boas à minha volta. E aí, o que eu faço? Há duas alternativas, não tem mágica. Ou você muda o ambiente, o que é tremendamente difícil. Não é impossível, mas é difícil. Ou você faz todo mundo evoluir, você puxa tanto que o pessoal vai em volta. Ou você muda de ambiente. Você vai para um ambiente com pessoas boas procurando crescimento, porque lá você vai crescer mais. É natural, é o que acontece. Você acaba se tornando, é clichê, mas é clichê porque é verdade, a média das pessoas com quem você mais convive. E eu tive a sorte de colocar esse cara na média das pessoas com quem eu convivi. Aqui eu tenho uma foto da minha primeira reunião com o Thiago, em setembro de 2017. O Thiago, ele já era o primo rico, mas não era nem de perto famoso como ele é hoje. Ele tinha na época uns 600 mil inscritos no canal do YouTube. Essa reunião foi em São Paulo. Então não é que você tenha que vir para uma cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro para dar certo. Mas eu vim para São Paulo sabendo que a minha chance de dar certo seria maior. Por conta do local, das oportunidades. Só que quando eu vim para São Paulo, eu estava pronto para viver de renda, só que com custo de vida do subúrbio do Rio de Janeiro. Com custo de vida da capital de Roraima, Boa Vista. Eu não estava pronto para pagar 4 mil de aluguel na Vila Olímpia. Então, quando eu decidi vir para cá, eu sentei com a Malu e falei: amor, isso aqui é um teste. A gente vai, fica um ano. Se não der certo, vai para uma outra cidade mais barata. Se der certo, a gente continua. E deu certo muito rápido. E esse muito rápido tem a ver com o com quem. Além do onde, como eu já disse. O Thiago me chamou para conversar na corretora Rico. Ele me ofereceu um contrato de trabalho lá para gravar vídeos para a corretora. Seriam 2 vídeos, mostrando a plataforma, coisa que para mim era muito tranquilo, porque eu era cliente da Rico há uns 10 anos já naquela época. A Rico é do grupo XP, né? Não é nossa, tá? Muita gente acha que a Rico é do primo rico, não. Mas o Thiago na época tocava essa iniciativa de influenciadores. Eu falei: beleza, Thiago, eu topo essa conversa. Mas e aí, como é que vai ser? Aí eu fiz um teste para a corretora, junto com um monte de outros influenciadores. Acabei passando no teste. Eu era um dos menores, mas enxergaram potencial em mim. Ele falou: bom, quanto você quer ganhar? Eu falei: olha, eu vou ser bem sincero, Thiago, eu nunca negociei isso, então não sei quanto eu devo cobrar. Aí o Thiago falou: beleza, então vamos fazer contas juntos aqui. Fulano, que é bem maior que você, que vai fazer a mesma coisa, vai ganhar tanto. Você é menor, mas eu acho que você é melhor, você fala bem, você tem um bom conteúdo, você tem essa aparência, é lindo de morrer. Palavras do Thiago isso, não minhas, só estou reproduzindo a conversa. Aí ele foi fazendo a conta e no final chegou ao seguinte veredito. Ele disse: olha, eu acho que o justo para te pagar são R$17 mil por mês. Na hora eu fiquei com uma cara de poker face, né? Mas por dentro eu estava explodindo, super empolgado. Para vocês terem ideia,
quando eu saí do exército, eu ganhava 10 mil. E eu tinha jurado morrer pela pátria. Era um belo de um aumento para algo muito mais simples. Então eu cheguei para o Thiago, estendi minha mão e falei, é o justo. Mas na verdade, se o Thiago falasse 5 mil, eu ia falar, é o justo. Se ele falasse R$1.000 e um pote de pá de amendoim, eu estava acostumado a receber proposta assim. Você não quer falar do meu perfil? Te paga em pá de amendoim, coisa assim. Eu falei, é o justo. Então, nessa negociação, o Thiago ele deu mostras para mim de confiabilidade. Eu vi, poxa, esse cara poderia ter me enrolado. Eu só ia descobrir meses depois, ao conversar com outras pessoas do mercado, que tinham um tamanho parecido com o meu, que estavam recebendo propostas também. Mas não, ele fez um acordo que ele falou, não, esse cara aqui ele não sabe, mas é isso que ele tem que ganhar nesse momento. E de fato, depois eu vi que estava certo, porque no ano seguinte a gente renovou o contrato e teve acréscimo de valor. Mas essa foi a primeira amostra de que eu podia confiar no Thiago. E aí, anos depois, final de 2020, quando o Thiago falou, vamos conversar, vamos ver se tem match entre a gente, eu não sabia o que ia rolar, mas eu falei, pô, nesse cara eu posso confiar. Tá? E aí vem a parte do quê? O Warren Buffett tem essa famosa frase que diz que enquanto você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ser obrigado a trabalhar até o fim da sua vida. E eu já tinha, de certa forma, me preocupado com isso porque eu investi o meu dinheiro. Se você investe o seu dinheiro enquanto você dorme, ele está trabalhando. Você tem juros compostos agindo a seu favor. Você tem empresas vendendo mais com o passar do tempo. Então não depende do seu trabalho. Mas eu pensei, será que eu posso aplicar essa mesma lógica naquilo que eu quero fazer depois que eu sair do exército? E a ideia inicial foi trabalhar com sites. Porque eu pensei, enquanto eu estou dormindo, o site está no ar, as pessoas podem acessar o site, e com isso eu vou ter algum tipo de renda. O projeto inicial era ter uma renda tímida, eu estava explorando essa área. Mas acabou que esses sites eles foram muito interessantes. Principalmente o Você Mais Rico, de finanças. Porque no Você Mais Rico, eu tinha 2 artigos sobre Bitcoin, um ensinando a ganhar Bitcoins de graça na internet, e um ensinando a transformar Bitcoins em dinheiro, porque não tinha muita corretora na época, as que tinham eram um pouco confiáveis. Então eu dava uma forma alternativa de fazer isso. E só com esses 2 artigos, com os acessos no site, eu consegui juntar 9 Bitcoins. Porque as maneiras de fazer as coisas levavam para outros sites que davam recompensa quando ele levava um usuário novo. 9 Bitcoins, eu não sei quanto é que está agora, pode ser que ele tenha desandado a cair depois que eu subi no palco, mas antes de subir seriam mais ou menos 3,5 milhões de reais. Então só com isso aqui eu teria resolvido a minha vida. Não tendo o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, mas eu poderia confortavelmente largar meu emprego para fazer outra coisa. Então deu muito certo. Só que muito mais do que eu imaginava por conta de algo ruim. Esses artigos, eles foram plagiados. E não era incomum isso acontecer. Outros sites menores copiavam meus artigos, só que eles nunca conseguiam ficar melhor ranqueados do que eu no Google, porque eram cópias. Tinham menos acessos. Agora, teve um cara que ele pegou o artigo, ele colou no site dele e fez um vídeo disso e colocou no YouTube. E ele tinha muito mais acessos em questão de poucos meses do que eu tinha em 2 anos. Aí eu mandei uma reclamação para o YouTube e o YouTube falou, isso não é plágio, ele poderia ter filmado o seu site. Seria um conteúdo novo de todo jeito, é a voz dele. É a brincadeira que ele faz, é o timbre. Podia ser a mesma mensagem, ele podia ler o seu artigo, é um outro conteúdo. Aí no começo eu fiquei muito bravo com isso. Mas acabou sendo uma coisa muito boa. Porque por conta disso a gente foi para o YouTube. Isso lembra um pouco aquela fábula do fazendeiro chinês. É uma história antiga onde um fazendeiro chinês está na sua propriedade e aí o seu melhor cavalo, ele foge. E os vizinhos vão lá e falam com ele. Que coisa ruim, né? Seu cavalo fugiu dele. Não sei se é ruim. Aí, passado um tempo, esse cavalo volta acompanhado de mais 7 cavalos selvagens. Que viram desse fazendeiro. Aí os vizinhos vão lá e falam, você estava certo, olha só, agora ele veio com mais 7. Que coisa boa. Aí ele fala, eu não sei se é bom. Aí o filho do fazendeiro foi tentar adestrar um desses cavalos.
Só que ele era selvagem, o cavalo não deixou, derrubou o garoto. E ele quebrou a perna. Aí os vizinhos novamente, você estava certo, era uma coisa ruim, ele falou. Na verdade, eu não sei se é ruim. Logo depois o exército passou, procurando jovens para alistamento militar, para levar para a guerra. E o filho do fazendeiro não foi porque estava com a perna quebrada. Aí novamente falaram que coisa boa. Mas você nunca sabe se vai ser bom ou ruim na mesma hora. É a passagem do tempo que vai te mostrar a verdade. Isso foi muito bom porque nós fomos para o YouTube graças a isso. Eu não queria ir para o YouTube. Eu queria ficar escrevendo, confortável, sentadinho em casa de vez em quando. Só que no Brasil as pessoas leem pouco. Era muito melhor gravar vídeo do que ficar escrevendo em blog. Depois que a gente foi, a coisa mudou. Então é incrível como a gente nunca sabe onde um primeiro passo pode nos levar. Nunca sabemos. Essa decisão de fazer algo diferente, e que na época parece coisa boba, né? Vou gravar para o YouTube, mas requereu coragem, porque eu tinha medo de represálias no exército, de alguém olhar para aquilo e falar, cara, vamos punir esse cara aqui, vamos sacanear ele na carreira, porque eu não sabia se ia largar ou não, eu tinha esse objetivo, mas não tinha chegado até lá financeiramente, por conta dessa decisão. E essa decisão gerou tudo que eu tenho hoje, e no final acabou gerando o que a gente tem aqui no Grupo Primo também. E isso começou pensando em um objetivo muito simples. E vocês deveriam ter esse tipo de objetivo também. Quem tem negócio principalmente. Eu gostaria de ter 1000 fãs fiéis naquilo que eu fazia, no meu produto. E o que é o fã fiel? O fã fiel é aquele cara que ele não apenas vai virar a fonte de receita do seu negócio. Ele também vira um braço de marketing. Porque ele gosta tanto do que você faz, porque você se esforçou para isso, que ele vai falar de você para todo mundo. Aí se um amigo seu quer aprender sobre finanças, você é um fã fiel, você fala, ó, então tem que aprender com o Bruno. Eu foquei especificamente nisso. Não é um conceito meu, é de um americano chamado Kevin Kelly. E eu falei, cara, se eu tiver 1000 fãs fiéis, meu negócio, ele está feito. Porque esse cara vai comprar o curso, ele vai comprar a palestra, ele vai comprar o livro, vai comprar o CD acústico sertanejo que eu vou gravar e meu ensaio de nu artístico no OnlyFans. Inclusive está à venda o livro aqui no evento. Quanto é que saiu o livro do Thiago no final? Quanto? 1.100.000? O meu está R$60, pessoal. Vamos fortalecer. Você pai, né? Fralda custa caro. E eu consegui esse objetivo, gente, com 1000 fãs fiéis. Aqui eu tenho as primeiras turmas do Viver de Renda, que foram feitas com esse celular que está aparecendo na tela. Eu até peguei o celular lá em casa para trazer aqui para o evento. Mas eu tenho certeza, ele está tão velho, a bateria meio que derreteu, que eu falei, cara, se eu trouxer eu vou me sujar inteiro e ainda vou contaminar o ambiente com metais pesados. Porque ele está destruído. Só que foi a gravação nesse celular, que não era profissional, que não tinha som profissional, feita em casa, que acabou mudando a minha história. Porque eu dei esse primeiro passo. E como eu coloquei anteriormente, você nunca sabe onde o primeiro passo pode te levar. Só que aí, depois que eu dou o primeiro passo, eu comecei a pensar no que viria depois. Como é que eu posso fazer esse negócio crescer pra caramba? Como é que eu multiplico por 10? Como é que eu faço para que o meu cliente, que está comigo agora, mas uma hora ele vai aprender, vai embora, ele pudesse ficar comigo para sempre? Porque eu descobri que negócios de educação, como era o Grupo Primo lá atrás, antes principalmente da Portfel, eles são quase como o Tinder. Quem aqui conhece o Tinder? Ninguém? Olha só. Vou explicar então, né? O Tinder, para esse público que não conhece esse aplicativo, é um aplicativo de relacionamento. É uma rede social. Só que ele é diferente de um Instagram, onde você tem a sua conta por 10 anos. No Tinder, geralmente a pessoa cria a sua conta em busca da sua alma gêmea, vamos colocar assim, de um relacionamento. E quando ela encontra essa pessoa, o normal é que ela vai embora da plataforma. Ou seja, o sucesso do cliente é parar de utilizar o produto / serviço. O Tinder nunca vai conseguir ser tão grande quanto o Instagram. Ou ter usuário lá dentro por tanto tempo quanto o Instagram. Porque uma hora o cara abandona a plataforma. Com educação é a mesma coisa.
O pessoal entra na plataforma de educação, aprende, ele vai embora. Educação é ponto de passagem. Então você não consegue manter um cliente com você para sempre só com educação, precisa de algo a mais. E aí, em busca disso, Thiago tinha o mesmo problema, eu tinha o mesmo problema. Se a gente se juntasse, o problema era menor. E foi o que aconteceu. Thiago me chamou para conversar e mostrou a visão que ele tinha para o Grupo Primo. Eu não tinha certeza de que aquilo daria certo. Na época eram plataformas, 3 plataformas. Uma eu confiei, as outras 2 não tanto. Mas eu confiava muito no Thiago. Eu achava que ele era um com quem, uma pessoa que eu deveria ter perto. E felizmente o Thiago pensava a mesma coisa. E aí nós topamos o desafio, viramos sócios. E aí surgiu todo o ecossistema do Grupo Primo. E hoje a nossa missão, a gente entende que principalmente é pegar cada um dos consultores da Portfel e ensinar esses caras a ter 100 fãs fiéis. Porque com 100 fãs fiéis, esse cara está muito bem na carreira, cuidando desses clientes, fazendo com que eles ganhem mais dinheiro, porque assim a remuneração dele aumenta. E o Grupo Primo vai ficar gigantesco, que é a nossa visão. Nós já somos a maior consultoria e queremos ser ainda maiores, muito maiores do que o 2º e o 3º lugar. Pô, Bruno, legal. Então, vi essa importância do onde, do com quem, tem que ter gente boa ao meu redor, e também do que. Você falou de mercado financeiro é muito bom, porque é onde o dinheiro está. Mas no meu caso, eu estou pensando em outros mercados. O que você acha que eu tenho que pensar para decidir se eu embarco num projeto ou não? Eu costumo pensar 2 coisas. Primeiro, tem teto nesse projeto? Porque se você ganha 10 mil, como eu ganhava lá atrás, e decide passar num concurso para ganhar 30, pô, é bem legal, é 3 vezes mais. Só que tem teto. Você não vai do nada ganhar 100 reais. 30 é o teto. Agora, se você pode embarcar numa jornada que não tem limite, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto mais inteligente e dedicado você é, mais você faz. Eu acho isso muito mais interessante. Não tem um limite para o quanto você pode ganhar. E uma das formas de pensar isso é através dessa pergunta que eu coloquei no slide. Esse projeto pode transformar a minha carreira anterior numa nota de rodapé na minha história? Eu pensei isso antes de entrar na internet. Eu pensei isso antes de virar sócio do Thiago no Grupo Primo. Tem um pessoal que gosta de dividir a vida em certas fases. E outro dia eu me deparei com a dos setênios, que fala que você tem mudanças significativas de vida a cada 7 anos. E procurando, eu consegui encaixar 3 setênios na minha vida. A minha fase de formação militar, foram 5 anos de academia militar e mais 2 anos para passar na prova. Eu não passei na primeira vez, passei na segunda. Então fiquei com 7 anos como estudante. Depois foram 7 anos como oficial do exército. E agora são 7 anos como influenciador. Fui para o Instagram em 2017, realmente fui, de corpo e alma presente, mostrando a cara. Se você volta no começo do meu Instagram, tem postagem anterior, tem postagem em 2015. Mas é uma foto de um tigre branco com uma legenda: se sua estrela não brilha, não queira apagar a minha. Sêneca. É algo assim, muito mal feito. Então, 17 eu fui realmente na jugular, eu fui para ter sucesso. E nos 7 anos de tempo como influenciador, eu fiz muito mais do que nos 14 passados. Infinitas vezes mais. Em termos de posicionamento, pegando outras áreas. Então, de fato, eu consegui dar a resposta. O que eu posso fazer agora vai transformar o passado em uma nota de rodapé? Se sim. Então, se você consegue responder essa pergunta com sim, eu acho que você deveria seguir esse tipo de caminho. Tá? E eu já defini meus próximos 7 anos, pessoal. Grupo Primo. Só que agora eu não sou a pessoa mais importante. Eu não sou a unidade que vai trazer mais dinheiro. A gente sabe que a Portfel vai fazer isso, porque não dá para competir com juro composto. Se eu tive 10 mil alunos no ano, não quer dizer que eu vou ter 20 no ano seguinte. Eu tenho que vender para todo mundo de novo. Agora, se a gente termina o ano cuidando de 10 bilhões de reais, no outro ano a gente começa com 10 bilhões. Se um consultor termina o ano com uma carteira com 10 milhões de reais, no ano que vem ele começa com 10. E aí tem o rendimento, tem as novas aplicações, ele vai construindo aquilo ao longo do tempo. E aí fica a provocação. O que você fará nos próximos 7 anos para transformar o passado
numa nota de rodapé na sua história. Porque tendo essa resposta, tendo um pouco mais essa clareza, tendo os com quem certos, o seu cônjuge comprando o projeto com você, te apoiando, e escolhendo um quê que possa realmente não ter teto, você tem muito mais condições de estar preparado para quando a oportunidade aparecer. E aí sim, você vai poder falar, eu tive sorte na vida, eu fui sortudo, mas você estava pronto para isso. Pessoal, da minha parte, é isso. Espero ter ajudado. Muito obrigado.